Bom dia a todos vocês. Nosso tema de hoje continua sendo sobre o tempo, e nos vídeos anteriores a gente falou muito sobre como esse tempo ele é perdido. É um tempo que a gente faz coisas que acabam não sendo produtivas. E hoje eu queria trazer uma abordagem um pouco diferente, uma percepção nossa de como o tempo seria possível fazer muitas coisas em pouco tempo que na verdade não são possíveis. E isso acaba sendo um paradoxo, porque a gente faz coisas, né, que desperdiçam o nosso tempo o tempo todo, e quando a gente vai fazer uma coisa que realmente é importante, a gente acha que ela tem que acontecer muito rápido. E que se a gente passar um pouco de tempo fazendo aquilo, a gente já não está sendo, a gente não é capaz, a gente não consegue, né? Surgem esses sentimentos. Então, acho que no decorrer do vídeo isso vai ficar mais claro. Então, a primeira coisa que parece que tem, né, eu observo muito isso nas redes sociais, nos anúncios, né, na rua você está andando, vê um outdoor, aqueles anúncios, né, em panfleto, coisas do tipo, que falam assim, por exemplo, aprenda inglês ou outra língua que seja em 3 meses, em 6 meses, né? E isso é só um exemplo. Na internet está cheio de cursos. Se torne um trade em 3 meses, ganhe, fique milionário em 48 horas, coisas assim. Mas a verdade é que não só isso, mas também toda essa mídia, né, que a gente está começando, a gente está exposto, né, super rápidos, coisas super rápidas, né, vídeos de 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, em que parece, né, a sensação que ali tudo é abordado, e você vendo aquilo, você em 10 minutos, 5 minutos, você já sabe sobre aquilo. E em contrapartida, você passa 2 horas no trânsito, você joga seu tempo fora em diversas formas. Mas para aprender, para fazer coisas, você não tem tempo. E começa a parecer que exatamente por você usar seu tempo em outras coisas, você precisa desse tipo de coisa, né, de aprender em 3 meses, 80 segundos, as coisas. Só que não é possível, né? Talvez por um gênio, por alguma coisa assim seja, mas para pessoas normais eu não consigo aprender, né? Um exemplo do inglês é uma coisa que eu estudo faz 20 anos, sei lá quanto ou mais tempo. Eu continuo não sendo um expert. Tenho dificuldades como qualquer pessoa. E isso até esse exemplo que eu dei é importante para trazer o seguinte: a gente não consegue em pouco tempo fazer alguma coisa muito complexa, né? Então essa ideia de aprender uma língua, ela não é uma coisa que tem começo, meio e o fim. Então durante os 3 meses você aprende, após os 3 meses você já sabe e pronto, você vai em qualquer situação se virar, vai escrever, vai fazer tudo muito bem. Isso não é real. Uma criança, né, que tem mais facilidade de aprender que a gente, ela demora 3, 4, 5 anos para falar razoavelmente, né? Isso também é uma ideia muito, né,
Ela tem facilidades em algumas áreas, né? A pronúncia, que pra gente é mais difícil, mas a gente tem vantagens, né, sobre a criança, mas não é a ideia abordar isso aqui. O ponto é só o seguinte, é um processo, né? Tanto a criança começa a falar, até você consegue entender uma criança com 2 anos, ela melhora com 5, mas com 20 ela se expressa muito bem. Observe o tempo, não foi 3 meses. E continua. Um jovem de 20 anos, se você comparar com uma pessoa que continua estudando com 60, não dá para comparar. É um desenvolvimento. Então, essa ideia de, eu consumo uma coisa, eu compro uma coisa que vai me permitir ser um trader, falar uma língua, ser influencer, ser uma pessoa do marketing em poucos meses. Não é possível. E isso tem algumas consequências que são importantes da gente pensar sobre elas. Acho que a que mais impacta a todos é: agora eu crio, ao momento que chega os 3 meses eu não consigo falar quase nada, eu não entender e me deparo com muitas dificuldades, muito ao contrário do que eu imaginava, né? Vamos supor, comprei esse curso de inglês, fiz os 3 meses, não alcancei o que eu imaginava, e agora eu tenho uma decepção. É um desincentivo para mim, porque eu me sinto diminuído, eu não fui capaz no tempo prometido de ter aquele resultado. A gente, como ser humano, precisa entender que a gente está sempre em desenvolvimento. Então o tempo todo a gente está melhorando. A gente tem várias falhas que com o tempo a gente vai aperfeiçoando. Mas tudo é um processo, nunca existe um fim, né? Um médico nunca para de estudar, porque sempre tem coisas novas. As próprias doenças mudam, se desenvolvem. Então é um processo, né? Como qualquer outra profissão, sempre tem coisas novas. Então nunca acaba. A gente que nossa língua nativa também nunca acaba esse desenvolvimento. É o tempo todo. A velocidade, né, pode diminuir. O percentual que você aprende conforme você vai aumentando, obviamente ele diminui, né? Para alguém que sabe 10.000 palavras, se aprender 1.000 é 10%, mas para alguém que sabe 1.000, aprender 1.000 é 100%, dobrou a quantidade. Então, conforme você vai se aprimorando, fica mais difícil se aprimorar na mesma taxa, né? Para alguém que sabe 50.000 palavras para manter os 10%, a gente está falando de 5.000, que é bastante, né? Para aquele que sabe 1.000, aprender 10% são 100. Então olha a diferença, né? É muito mais difícil. Isso para qualquer conhecimento. Quanto mais você avança, mais difícil é você aumentar o percentual sobre aquele conhecimento. Mas isso não é tão importante. O importante é sempre você continuar aprendendo, e ele vai aumentar do mesmo jeito. Então, esse sentimento de impotência, de não sou capaz, ele é gerado por essas coisas, né? Por essas ideias falsas de que é possível você aprender coisas super rápido. E é uma ideia, é importante aqui ressaltar o seguinte: isso tem a ver com a nossa deficiência de tempo. Então o fato da gente não ter tempo acaba gerando essa necessidade. Eu quero fazer aquilo, mas eu não tenho tempo, mas aquilo se parece uma solução. Eu vou lá, compro aquela ideia, aquele curso, o que seja, faço, e quando eu termino, surge a insatisfação, porque você não vai conseguir, e aí você acha que a culpa é sua. Mas o problema
está na ideia que é falsa. Então, o ponto principal é: procure entender na sua vida onde você está colocando seu tempo, onde ele está sendo desperdiçado, e tente mudar, né, de alguma forma aquela situação. Claro que às vezes a gente não consegue resolver 100%, mas consegue resolver 20%, 30%, 40%, já é um grande ganho. E transforme esse tempo em fazer alguma coisa que você quer. Então, se você quer aprender uma língua, por exemplo, você quer ter uma outra profissão, fazer um outro estudo, desenvolver alguma coisa pessoal, espiritual, quer praticar meditação, coisas super importantes, pegue esse tempo e use para fazer essas coisas. Mas não tenha a expectativa de que em 3 meses tudo vai mudar, você vai saber tudo. Tenha paciência. Esteja no processo. Abrace esse processo. Esse é um processo lento, mas o mais importante é contínuo. Que sempre você faça isso. Dessa forma você vai usar seu tempo de uma forma melhor. Não vai criar expectativas falsas, porque cada um tem o seu próprio tempo. Mas o importante é você estar fazendo o que você quer e progredindo. Se é 1 passo, ou 10, ou 100 por dia, isso não é mérito. Isso é um processo seu, um desenvolvimento seu. Então a gente conversa muito sobre o tempo que está sendo desperdiçado e essas coisas, mas a gente também tem que falar sobre usar esse tempo e não criar expectativas de que tudo vai acontecer da noite para o dia. Então observe bem esses cursos, essas ideias de que tudo pode acontecer muito rápido e filtre, né? Eu recomendo que você fique longe desses anúncios, dessas coisas, porque não vai te ajudar, né? É melhor você começar uma coisa sólida, é mais difícil, sem expectativas, e progredir sempre. E você, por você mesmo, vai julgar quando você já tem o nível que você gostaria de ter, desenvolveu aquilo que você gostaria de desenvolver. Nem todo mundo quer se tornar um professor de inglês. Às vezes a pessoa quer falar o mínimo, o suficiente para que ela viaje e interaja sobre as coisas básicas. Isso é um exemplo da língua. Ela quer aprender a meditar o suficiente para ela ter, né, um bem-estar mental, e ela não quer se tornar uma pessoa que medita 20 horas por dia. Então cada um tem um objetivo. Tenha sempre isso em mente. E a mensagem é: use seu tempo consciente para as coisas úteis, mas não ache que desperdiçando seu tempo e vai existir soluções para isso. O tempo das coisas, ele não muda, né? Até hoje, o tempo que cada pessoa precisa para desenvolver uma coisa é aquele tempo. Se você desperdiça seu tempo, não adianta você tentar procurar uma solução em 1% do tempo, 5% daquele tempo. Não vai acontecer, né? Existem formas mais dinâmicas de fazer as coisas. Você consegue uma economia de 10%, 15% no tempo, né? Um método mais eficiente, uma concentração maior, mas não uma redução assim de, em vez de gastar 1000 horas para aprender uma língua, você vai gastar 10. Isso não tem, isso não existe. Então, se tem pessoas que conseguem fazer isso, parabéns. Eu não consigo. Tudo que eu faço é muito difícil de fazer e dá trabalho, tem que haver dedicação, né? E sempre é um processo de aprimoramento. Espero que vocês tenham gostado e que reflitam sobre isso, e toda vez que se deparar com situações onde quer fazer uma coisa, pensem sobre como você pode conseguir tempo de coisas que não estão sendo legais, né?
A gente comentou várias nos vídeos anteriores, mas na tua vida eu tenho certeza que tem outros exemplos também. Cabe a você parar e pensar e refletir sobre elas.